Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da APB, Dr. Vítor Bento, Dra. Ana Mocho, estamos hoje aqui a discutir aquele que se afigura sendo um dos casos mais graves de distorção da concorrência no setor financeiro português, o chamado cartel da banca, sancionado pela Autoridade da Concorrência e envolvendo a troca sistemática de informação sensível entre bancos durante mais de uma década, e os factos remontam a 2002, 2013. Portanto, não estamos a falar de 20 anos, estamos a falar de cerca de 16 anos e, portanto, está na hora, de facto, de falarmos sobre eles e de esclarecer sobre eles, isto porque as multas que foram fixadas na primeira instância ascendem os 225 milhões de euros que não chegaram a ser pagas nem executadas por causa da prescrição. Portanto, não temos aqui a absolvição dos bancos em última instância, o que temos sim é a prescrição dos montantes e daí não ter havido uma condenação final. Nós já ouvimos várias instituições bancárias individualmente, ouviremos também, teremos a oportunidade de ouvir a Autoridade para a Concorrência, mas hoje ouvimos a entidade que alegadamente representa o setor bancário e não deixa de ser curioso, e eu fiquei absolutamente pasmada quando ouvi agora dizer que no seio da APB não se fala de práticas comerciais, ou seja, se a entidade que representa os bancos não fala sobre estas práticas, não deixa de ser curioso e é necessário perceber então do que é que falam. Estamos a falar de práticas que foram aqui admitidas pelos envolvidos, admitiram que houve, de facto, troca de informação, existem trocas de e-mails a confirmar esta troca de informação, mas depois os bancos não associam ou não admitem que estamos a tratar de um cartel organizado dentro da banca para que fossem concertados spreads, volumes de crédito, dados comerciais, etc. Mas antes de avançarmos, eu gostava de perguntar à APB se considera que representa mesmo o setor. A APB representa o setor bancário. O Chega apresentou um requerimento inicial para ouvirmos enquanto representante dos bancos. As restantes forças políticas e com a anuência do Chega também consideraram que devíamos de ouvir os bancos e agora queremos ouvir a ABP para perceber se a ABP é cúmplice ou não deste cartel da banca que estamos agora aqui a esclarecer. Onde é que a APB estava quando isto acontecia? Porque o facto de não discutirem no seu seio práticas comerciais não significa que não tivessem conhecimento das mesmas e que, por exemplo, que as denunciassem ao Banco de Portugal ou até à própria Autoridade para a Concorrência. Por isso, a minha questão, se representam mesmo o setor da banca e se perante situações como estas estão disponíveis para as denunciar a quem de direito. A APB designa-se como uma associação representativa. Se visitarmos o site da APB, vimos que com frequência tem fóruns de trabalho, grupos técnicos, encontros regulares. E deixava já uma pergunta: podem garantir que nenhum dos mecanismos formais ou informais da APB foi utilizado para facilitar, legitimar ou tolerar a troca de informação sensível entre bancos? E que medidas de compliance existem dentro da associação para prevenir comportamentos anticoncorrenciais? Porque não discutir práticas comerciais não significa que não tenham a responsabilidade de prevenir estas práticas concorrenciais. Se o setor falhou, a estrutura representativa não pode simplesmente dizer que não sabia, porque se não sabia, também não representa os bancos. Durante anos, os consumidores portugueses pagaram spreads elevados, comissões crescentes e enfrentaram um mercado altamente concentrado. Considera ou não a APB que existiu um problema de cultura concorrencial no setor bancário português ou se entende que se tratam apenas de casos isolados e de trocas de e-mails informais e que a Autoridade para a Concorrência não tem razão para estas sanções? Dr. Vítor Bento, no mercado livre a concorrência não é apenas um detalhe técnico e ela existe como garantia de preços justos e proteção de todos os consumidores. Quando os bancos trocam informação estratégica,
deixam claramente de estar a concorrer, e quando deixam de estar a concorrer é muito fácil de perceber que quem paga são sempre os clientes. Hoje, nesta audição, a APB tem uma oportunidade: ou assume que houve uma falha estrutural e propõe reformas claras, ou limitar-se a defender formalismos enquanto a credibilidade do setor continua a deteriorar-se, e é isso que temos visto. Queria só deixar uma nota final para memória futura e para que todos estejamos conscientes daquilo que se está a passar, que é: os factos da conduta anticoncorrencial foram reconhecidos judicialmente pelos tribunais judiciais nacionais e pelo Tribunal Judicial da União Europeia. Há reconhecimento que os bancos trocaram informações sensíveis de forma concertada e violaram as regras da concorrência. Não houve, foi uma condenação definitiva e, portanto, os processos prescreveram. Fica a nota final: os bancos não pagaram as multas devidas e contabilizadas em 225 milhões de euros. E, no fim, os únicos prejudicados foram, claro, os consumidores e as empresas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Vítor Bento, o Dr. Vítor Bento diz que o contexto atual não tem nada a ver com o contexto na altura, mas a verdade é que, primeiro, o que estamos a fazer, ou que este Parlamento e os deputados estão a fazer, é esclarecer os factos relativos àquele período concreto. Mas não nos podemos esquecer que o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão confirmou em setembro de 2024, portanto, recentemente, que os factos apurados pela Autoridade da Concorrência eram verdadeiros, que houve, de facto, combinação entre os bancos e que os bancos haviam violado as regras da concorrência. Portanto, o que nós estamos a fazer é a fiscalizar uma confirmação por parte do Tribunal da Concorrência, da Relação e da Supervisão. Outra questão que é importante também deixar aqui dita é que o Tribunal de Justiça da União Europeia não se limitou a pronunciar-se sobre o processo. Disse que, efetivamente, e respondeu que sim àquilo que lhe foi perguntado, confirmava que para aquele tribunal tinham existido trocas regulares de informações comercialmente sensíveis entre concorrentes e que configuravam uma infração grave. O que é que acontece? Em 2024, quando estes dois tribunais se pronunciam, o Tribunal da Relação de Lisboa vem dizer que as coimas ou as multas colocadas pela Autoridade da Concorrência já não podia haver sobre elas uma decisão do Tribunal, uma vez que o processo tinha prescrito. Portanto, não estamos tão fora do contexto, não estamos a falar de algo que não diga respeito à atualidade, estamos sim a esclarecer a lesão de clientes e de empresas perante este processo. E por isso gostava de perguntar ao Dr. Vítor Bento, mais uma vez, se concorda ou não com as práticas relatadas neste processo e que medidas concretas a ABP já implementou ou vai implementar para garantir, enquanto representação do setor, que processos semelhantes a estes não voltarão a acontecer. Obrigada.